Está começando o podcast O Caibalham no Dia a Dia, apresentado por Fábio Marques. Bons estudos! Sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do Vivendo Caibalham no Dia a Dia. Meu nome é Fábio Marques e nós estaremos juntos nessa jornada, entendendo um pouco mais sobre o Caibalham e os princípios herméticos que podem nos levar a ter um outro olhar sobre tudo que vivemos. Nessa série de episódios, iremos refletir sobre a essência do todo e o seu papel na criação de tudo que existe. Compreenderemos que cada um de nós é uma forma de expressão dessa mente universal. Vamos descobrir um pouco mais sobre as 7 leis herméticas que podem não apenas descrever como as coisas funcionam, mas também nos apresentam ferramentas para transformar nossas vidas. Nesse 6º episódio, vamos entender um pouco mais sobre a 5ª lei hermética, o princípio da vibração, que nos mostra que tudo na vida tem um ritmo. Se a gente prestar atenção, tudo ao nosso redor segue um fluxo, um movimento que vai e volta, que sobe e desce, que cresce e diminui. O Caibalho nos ensina isso de uma forma muito clara com o princípio do ritmo. Ele nos diz que tudo flui, dentro e fora, e que tudo tem suas marés. Pensa na natureza. O oceano tem suas ondas, tem a maré, que sobe e desce. O sol nasce e se põe, trazendo o dia e a noite. As estações mudam. O inverno dá lugar à primavera, que se transforma em verão, depois outono e assim por diante. Esse movimento é constante e previsível. Agora, traz isso para a vida da gente. Você já percebeu como existem momentos em que tudo parece estar fluindo e, de repente, as coisas começam a desacelerar, a ficar mais difíceis? Isso não é coincidência e muito menos azar. É apenas o princípio do ritmo atuando. Tudo tem um ciclo, um momento de avanço e recuo. Esse princípio pode ser visto em tudo, na economia, nos relacionamentos, na nossa energia e até em nossas emoções. Tem dias que a gente acorda cheio de disposição, com a mente afiada, com vontade de conquistar o mundo. E tem dias que parece que tudo trava, que nada anda. E se a gente não entende esse fluxo, pode acabar se frustrando ou achando que está fazendo algo errado. O segredo aqui é perceber o ritmo e aprender a fluir com ele. Quando você entende que tudo tem o seu tempo de expansão e de contração, você não luta contra o fluxo da vida. Em vez de se desesperar quando as coisas parecem estar desacelerando, você usa esse momento para descansar, refletir e se preparar para a próxima fase de crescimento. E tem uma coisa muito importante: o pêndulo do ritmo sempre se move para os dois sentidos. Se ele vai muito para um lado, ele também vai para o outro. Se você está passando por uma fase difícil agora, pode ter certeza que uma fase positiva está a caminho. Da mesma forma, se tudo está indo muito bem, é bom estar preparado para os desafios que virão depois. Mas isso não é motivo para medo. Pelo contrário, isso significa que você pode se preparar, pode aprender a usar esse conhecimento ao seu favor. Quando você entende que existe um ritmo para tudo, você pode se antecipar e agir com mais consciência. E esse é o primeiro passo para dominar o princípio do ritmo: observar. Observar como ele se manifesta na sua vida. Identificar os ciclos que você já viveu e perceber os padrões. Uma vez que você começa a perceber, você pode aprender a navegar melhor por eles. Porque, afinal, a vida não é sobre lutar contra a corrente, mas sim aprender a surfar nas ondas. E agora que você já entendeu que tudo segue um ritmo, que tudo flui e regride, é importante falar sobre os ciclos naturais e como eles se manifestam na nossa vida. Os altos e baixos fazem parte de tudo que existe. Mas por que isso acontece? E como podemos lidar melhor com essas oscilações? Vamos olhar para o que acontece na natureza. O dia sempre segue a noite. O inverno sempre antecede a primavera. Após um período de seca, vem a chuva. Isso não é aleatório. Existe um equilíbrio por trás disso tudo. Da mesma forma,
na nossa vida pessoal e profissional. Passamos por momentos de crescimento, de colheita e depois por momentos de estagnação e de reconciliamento. Isso é normal. O problema é quando queremos apenas os momentos de alta e rejeitamos completamente os momentos de baixa. Nós começamos a entrar em negação, o que pode nos gerar muita dor e sofrimento. Imagine que você planta uma árvore frutífera. No início, ela precisa ser regada, cuidada e você não vê resultados imediatos. Existe um tempo de crescimento invisível aos olhos, mas que está acontecendo. Depois de um tempo, ela começa a florescer e dar frutos. E esse ciclo é natural da vida. Se você tentar colher os frutos antes da hora, eles estarão verdes. Se você ignora o período de descanso e tenta forçar a planta a produzir sem parar, ela vai acabar enfraquecendo e morrendo. Na vida acontece exatamente da mesma forma. Todos nós temos momentos de produtividade intensa, realizações e de grandes conquistas, mas esses momentos são sempre seguidos por momentos de reflexão, de descanso e de aprendizado. O problema é que muita gente entra em crise quando a fase baixa chega, achando que perdeu seu brilho, que algo está errado, quando na verdade esse período é essencial para a próxima fase de crescimento. O princípio do ritmo nos ensina que esse movimento não é um acidente, ele é parte da estrutura do universo. Assim como o pêndulo de um relógio oscila de um lado para o outro, nossa vida também tem essa dinâmica. O que precisamos entender é que a fase de contração é uma preparação para a fase de expansão. Quando aprendemos a aceitar isso, paramos de nos desesperar nos momentos de queda. Pensa na história de qualquer pessoa de sucesso. Ninguém cresce de forma linear. Até mesmo os maiores empreendedores, artistas, atletas passaram por momentos de estagnação e de dificuldade. O que diferencia aqueles que continuam crescendo é que eles entendem o ritmo da vida e sabem que, mesmo nos momentos difíceis, eles estão preparados para algo maior. O desafio é aprender a navegar por esses ciclos sem se perder neles. Quando estamos em uma fase positiva, aproveitamos o momento ao máximo, mas sem nos apegar demais, sabendo que, em algum momento, o ciclo ele vai virar. E quando estamos na fase de baixa, usamos esse período para descansar, aprender e nos fortalecer, sabendo que, em breve, o pêndulo vai oscilar e voltar para a expansão. O erro está em lutar contra esse movimento. Se você não aceita a fase de recolhimento, acaba se desgastando e perdendo forças quando a nova fase de crescimento chega. E se você se apega demais à fase de expansão, pode acabar se frustrando quando o fluxo natural da vida levar para um momento de menor intensidade. O princípio do ritmo é um convite para observarmos a nossa própria história e reconhecermos os padrões que se repetem. Quando você percebe que tudo segue um ciclo e que nada dura para sempre, aprende a confiar no processo. Porque, assim como o inverno sempre antecede a primavera, os momentos de desafio sempre antecedem uma nova fase de crescimento. Agora, a grande questão é como lidar com esses ciclos da melhor forma? Como encontrar estabilidade em meio a essas oscilações naturais? O primeiro passo é parar de resistir ao fluxo. Muitas vezes, quando estamos em uma fase baixa, e talvez você esteja vivendo esse momento agora, a nossa reação é lutar contra isso, é nos desesperar e achar que algo está errado. Mas lembra do que falamos antes? Assim como a maré sobe e desce, como as estações mudam, a vida também tem os seus momentos. Respeitar esse movimento é essencial. A aceitação não significa se conformar, significa sair da negação e entender que cada fase tem o seu valor. Se você está em um momento de desaceleração, em vez de se forçar a manter o mesmo ritmo de antes, use esse período para descansar,
refletir e se reorganizar. Esse tempo de recolhimento é fundamental para que você volte mais forte quando o ciclo mudar. Outra coisa importante é aprender a se antecipar aos ritmos. Se você observa os padrões da sua vida, pode prever os momentos de expansão e contração e se preparar melhor para eles. Por exemplo, se você percebe que todo fim de ano você fica mais introspectivo, pode planejar suas atividades levando isso em conta. Se você sabe que depois de um período de muito trabalho vem um período de cansaço, pode se programar melhor para descansar antes que o seu corpo te obrigue a fazer isso. E aqui entra um ponto-chave. O princípio do ritmo também pode ser influenciado. Ele existe e sempre existirá, mas nós podemos aprender a minimizar os impactos negativos e potencializar os positivos. Como? Com consciência e estratégia. Uma das formas de fazer isso é através da neutralização. O Kybalion fala sobre as leis da neutralização, que é a capacidade de se elevar acima das oscilações do pêndulo. Isso significa que, mesmo que os altos e baixos sejam inevitáveis, você não precisa ser arrastado completamente por eles. Por exemplo, se você está em um momento de baixa emoção, ao invés de se entregar totalmente à tristeza ou à desmotivação, você pode buscar elementos que ajudem a se estabilizar. Boas leituras, práticas de autocuidado, manter rotinas saudáveis. Da mesma forma, nos momentos de euforia, é bom manter os pés no chão para não tomar decisões impulsivas. Outra estratégia é desenvolver consistência. O que nos faz vulneráveis ao movimento do pêndulo é criar hábitos e estruturas que nos mantenham equilibrados. Pessoas que têm rituais diários, que mantêm uma rotina sólida, independente do que está acontecendo ao redor, sofrem menos oscilações. E, por fim, é fundamental confiar no processo. Tudo que você está vivendo agora é parte de um ciclo maior. Se você está num período de desafios, lembre-se que ele passará. Se você está num momento de crescimento, aproveite o máximo, mas sem esquecer que está tudo sempre mudando. A verdadeira estabilidade não está em tentar impedir os altos e baixos, mas em aprender a navegar por eles com sabedoria. Quem compreende o princípio do ritmo para de temer as fases de baixa e aprende a usá-las como trampolim para os momentos de alta. E essa é a chave para viver de forma mais consciente, equilibrada e em harmonia com a própria vida. E para aprofundarmos ainda mais esse entendimento sobre as leis que regem a nossa existência, no próximo episódio falaremos sobre o princípio da causa e efeito. Veremos que nada acontece por acaso. Tudo que vivemos é resultado de ações e reações. Entender esse princípio pode nos dar um poder imenso sobre a nossa própria jornada. Te desejo muito sucesso e nos encontramos no próximo episódio. Até mais.